Hoje a gente trabalhando com a parte da didática. Como é que vocês estão? Boa noite. Tá tudo tranquilo? Então, nós vamos começar a nossa aula preparatória aí para o concurso de IPU, né? E aí nós vamos naquele mesmo esquema. Quem tiver alguma dúvida, vá perguntando, vá tirando as dúvidas, tá ok? Boa noite, minha amiga Fabiana, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, a gente vai para o conceito de didática, pegando aqui um conceito da Vera Maria Candó, né? Escreve Candal, mas a gente lê Candó. E aí, quando você for fazer uma prova de concurso, você não precisa ficar com medo, eu tenho que decorar tudo, não. Você vai aprender. Boa noite, Milene, Marcelene, as palavras-chave. O que é que a Candó fala? Que a didática é o objeto de estudo, o principal objeto de estudo da didática é o ensino-aprendizagem. Então, essa é a palavra-chave. Qual é a palavra-chave que eu devo trabalhar? É toda vez que perguntar algo referente ao conceito de didática, a resposta vai estar onde, pessoal? Vai estar principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, eu tenho que ensinar e o meu aluno tem que o quê? Ele tem que aprender. Essa é a ideia, tá ok? Principalmente aqui na ideia da Vera Maria Candó, certo? Então, é esse conceito que a gente tem que trabalhar. Beleza? Aí nós temos aqui Caldeira, diz assim, ó, a didática é uma disciplina tendo como ponto de partida a reflexão sobre uma prática, ou mais especificamente, o processo de ensino-aprendizagem. Busca na compreensão deste elementos que subsidem a construção de projetos de ação didática. O que é que diferencia da Candó? Primeiro, eu tenho a palavra reflexão, anote aí, ó, outra palavra-chave. Para Caldeira, eu tenho exatamente que a didática, eu tenho que também ir para o processo de ensino-aprendizagem, focar no ensino e ver se meu aluno ele aprendeu, mas eu tenho que fazer uma reflexão sobre a minha prática. Será que a minha prova ela está coerente com aquela turma? Será que o método avaliativo que eu estou trabalhando ele é coerente? Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, ele vai mais além e ele coloca uma reflexão sobre como é que está o meu ensino, para que eu possa atingir o processo de ensino-aprendizagem. Está bem explicado, pessoal? Então, ó, eu estou te dando uma dica direta para concurso público, aqui na Fox. Qual é? Conceito de didática, quais são as palavras-chave? Ensino-aprendizagem, reflexão sobre o trabalho que o professor está fazendo em sala de aula. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Libânio. Eita, meu irmão, quem é que não conhece o Libânio, né? O que é que ele diz sobre a didática? A didática, como disciplina pedagógica, tem como objetivo fazer o quê? Enquanto mediação da relação ativa dos alunos com o saber sistemático. Ela se preocupa com os processos de ensino-aprendizagem e como eles se relacionam com as finalidades educacionais. Vamos pegar os três conceitos. O que é que esses três conceitos têm em comum? Ensino, aprendizagem. O que é que o Caldeira fala que o Libânio ele não coloca? A reflexão sobre a prática de ensino. Aí o Libânio ele vai trazer a palavra mediação. Olha que coisa interessante, ó. O Libânio ele vai colocando a mediação da relação ativa dos alunos. Então, os alunos, né, enquanto mediação da relação ativa dos alunos, os alunos devem participar da aula. Eu tenho que focar o ensino no meu aluno, com saber sistemático, né? É exatamente esse saber que ele é organizado. Então, toda questão que falar de didática, que colocar a questão do improviso nas aulas, fazer uma aula de última hora, a questão está o quê, pessoal? Está errada. Beleza? Está bem explicado, pessoal? De boa? Dá um okzinho aí para ver quem conseguiu entender. Tranquilo? Posso passar para a próxima? Então, vamos lá, meus queridos. E aí tem uma questãozinha bem simples que diz assim, ó,
qual é o principal objeto de estudo da didática? Parece ser uma questão fácil, mas é assim que os concursos públicos eles vão trabalhar. Como a gente viu, iniciou 18 horas, viu, pontualmente. Viu, meu amigo Eduardo? Seja bem-vindo, boa noite. Então, a gente diz assim, ó, qual é o principal objeto de estudo da didática? Então, segundo o pensamento que nós temos aqui, aquele primeiro pensamento da Vera Maria Candó, a gente tem um foco no ensino-aprendizagem, beleza? Segundo o pensamento de Caldeira, eu tenho que ter o foco no ensino-aprendizagem, mas eu tenho que ter a questão da reflexão, tá? A reflexão em relação à minha prática docente. E no pensamento do Libânio, a gente tem que ter exatamente a questão da mediação e a relação ativa dos alunos com o saber sistemático, focando no processo de ensino-aprendizagem. Se a gente olhar aqui nos itens, só tem um item. Qual é o item, pessoal, que vocês vão marcar? Que é uma questão bem básica, só para a gente poder fixar, mas foi de concurso, acredita? E aí, qual é o item que vocês marcariam? O gabarito é o quê? O gabarito é a letra D. Muito bem, Joyce. Ó, nós temos o quê? Ó? Os processos, Eduardo, muito bem, os processos de ensino à aprendizagem, beleza? Então, ó, vamos aqui colocar as palavras-chave aqui que pode cair, ó. Vamos lá. Quando eu falar de didática, pode cair a palavra mediação, tá bom? Pode cair a mediação. Aluno, ele é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Bota aqui, ó, sujeito ativo. Quem? Nós temos o aluno, tá beleza? Nós temos também a reflexão da prática docente, e o principal seria, na verdade, ensino-aprendizagem. Tá? A partir do momento que você coloca essas observações, tá? Você consegue fazer uma boa prova. Vamos para a próxima? Vamos embora. Falar do Comênio é falar de quê? Ele é o pai da didática, meu irmão. Sempre tá... Aqui é Magna, tá? Porque só foi Magna. Ó, o Comênio, ele é o pai da didática. E aí as palavras-chave que a gente tem que lembrar é: o Comênio, ele queria ensinar tudo a todos. Então, você coloca assim, ó, tudo / todos. Sempre que você estiver fazendo uma questão, tá, de didática, que cair a palavra ensinar tudo a todos, você está falando do Comênio. Ele tinha essa questão de trabalhar essa questão, primeiro, a implementar normas e a metodologia para o ensino, e acreditava que a educação era um direito de todos. Então, qual era o foco dele? Cara, eu tenho que ensinar tudo a todos. Então, o Comênio, ele é o pai da didática. Como é que cai uma questão dessa? Tá aí, ó, questão de concurso. Libânio atribui a Johannes Amos Comênios, ou Comênios, a posição de precursor do ideal moderno da educação. Em sua Didacta Magna, Comênios expressa uma ideia que lhe confere o título, que pode ser sintetizada como: qual é o item, pessoal? Ensinar tudo a todos. Então, você vai colocando, muito bem, Fabiano, você vai colocando aí a observação, ó, Comênio, né? Você vai colocar, ele é o pai da didática, beleza? E a frase principal dele era o quê? É ensinar tudo a todos. Pronto. A gente vai focando nisso daí, ó, ensinar tudo a todos. Então, a gente tem já essa parte. Estou indo rápido, tá boa a explicação, pessoal? Tranquilo? A gente vai ver o conceito de didática, vamos ver também plano, planejamento, e vamos ver também a avaliação. Cara, são assuntos cruciais para o concurso, beleza? Vamos embora, tá bem explicado, né? E aí eu tenho o Libânio, né? O principal ramo de estudos da pedagogia é uma teoria de ensino, né? A didática, o Libânio diz que a didática é o principal ramo de estudos da pedagogia, é uma teoria de ensino, investiga fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. E aí tem os elementos da didática para Libânio. Cara, como é que as bancas cobram? Você vai trabalhar a banca IDIB. Cara, ele pode pedir essa sequência aqui, ó, tá? Pode pedir essa sequência aqui, ó. Objetivos e conteúdos, os métodos de ensino, o planejamento, a avaliação e a relação. Aí você pode criar um mnemônico, você pode criar alguma coisa. Então, então ele pode colocar uma sequência. Dentre essa sequência, a banca, como é uma banca muito tradicional, ela pode tirar uma dessas palavras, ou então deixar uma faltando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ó?
Por exemplo, ele pode colocar assim, ó, dentre os elementos da didática propostos por Libânio estão, ela pode colocar objetivos e conteúdos, planejamento, avaliação, relação professor-aluno. Faltando o quê? Métodos de ensino. Aí já está errado. Você tem que lembrar que são 5 pontos a serem trabalhados. Os objetivos, né? O que é que você quer alcançar naquele conteúdo? Qual é o meu objetivo? Por exemplo, se eu estou dando aula de biologia, eu estou trabalhando metodologia do trabalho científico, meu objetivo é fazer com que os alunos eles possam entender que na vida real, na prática cotidiana, eu tenho exatamente essa metodologia do trabalho científico. Objetivo, aprender o processo de metodologia do trabalho científico. Os métodos é a forma como o professor, o docente vai usar para que o aluno ele possa aprender. Planejamento, né, que é exatamente a racionalização do conteúdo, como é que o meu aluno ele vai aprender, de que forma, qual é o passo a passo. A avaliação, como é que eu vou avaliar o meu aluno, e a relação professor-aluno. Então, os elementos da didática consistem em 5: objetivos e conteúdos, métodos de ensino, planejamento, avaliação e a relação professor-aluno, tá? Quais são as dimensões da didática, pessoal? São 3, tá? Você vai lembrar de THP. Ó, T é de técnica, humana, político, tá? E social, ok? Então, nós temos técnica, humana e político-social. Técnica, a gente precisa saber as ações consolidadas e sistematizadas, ok? O som está falhando já? Diga aí, está falhando? Deixa eu ver aí. Ou tá bom o som? Deu um toque aí. Não, né? E aí nós temos essa parte técnica e a humana, que é o quê? Focado, centrado no homem, busca um relacionamento interpessoal, né, na relação professor-aluno, ok? E nós temos exatamente o processo de ensino-aprendizagem focado em quem, pessoal? Focado na questão do homem em si. E o político-social, atenção, superar uma visão reducionista a partir de uma visão associada em diferentes dimensões. Eu já vi essa palavra cair muito, que é superar uma visão técnica. Por exemplo, a didática tem o objetivo de superar apenas uma visão técnica, tá correto? O que é superar? É ir além daquela visão técnica, tá? Então, aqui a gente tem a técnica, humana e político-social. Dá um okzinho aí. Como é que tá chegando o som? Tá ok? Fabiana disse que tá falhando. Aqui o som aqui para mim tá parecendo bom, né? Pelos gráficos. Diz que tá ok, viu? Às vezes você pode sair da reunião e retornar, que ela retorna com som melhor. Então, vamos lá. Meu amigo Eduardo falou assim, o plano atual utilizado é esse modelo, né, professor? Na verdade, já tem um tempo utilizado, né? O plano que você fala seria dessa questão dos elementos, né? Da anterior, né? Segue exatamente essa sequência, digamos assim, né? Sequência. E aí nós temos a didática na formação do professor, que se caracteriza como uma mediação entre teoria e prática. A didática estuda os processos de ensino, como a gente pode observar, beleza? A fim exatamente de formular as diretrizes orientadoras, o saber fazer e assim vai. E aí nós temos a didática. Ó. Primeiro, Comênios acreditava que a educação é um direito de todos. Didática magna, ele é o pai da didática. Qual é a palavra-chave, pessoal? Ensinar tudo a todos. Normas e metodologias para o ensino. A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem. Obrigado, Bárbara, pelo retorno. Né? Sim, sim, é exatamente, Eduardo. E esses planos, às vezes, só para ter uma ideia, existem alguns concursos públicos que eles exigem você entregar um plano de aula no momento que você vai dar a aula, né, prática, e tem que seguir esses padrões, esses moldes, viu? Tem que seguir esse modelo.
Pelo menos o Estado, né, o último concurso que teve, ele exigiu o plano de acordo com esse padrão, esse modelo, né? É o modelo que ele passava e faz o sorteio dos temas. Então, vamos lá. Relação professor-aluno, a interação entre os sujeitos. O Libânio, ele fala também do planejamento escolar, a organização do processo, a avaliação, a verificação de aprendizagem, os métodos, né, que é a abordagem de diferentes conteúdos, e os objetivos e conteúdos, que são habilidades e conhecimentos a serem desenvolvidos. Bora para a questão, pessoal, vamos lá? Vamos lá. Na perspectiva de Candolle, a didática passa por um momento de revisão crítica. A respeito da revisão da didática, leia os itens a seguir e classifique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro item. A didática tem a necessidade de superar uma visão meramente instrumental e pretensamente neutra do seu conteúdo. V ou F, pessoal? O que vocês acham? A didática tem a necessidade de superar uma visão meramente instrumental, pretensamente neutra do seu conteúdo. Verdadeiro. Verdadeira. Por quê? Porque quando ele fala, né, Elisângela? Muito bem, Eduardo. Ele tem a visão, tem a necessidade de superar, é porque tem que ir além dessa visão meramente instrumental. Então, se a primeira é V, eu já elimino a A e eu já elimino a D. A resposta é a B ou é a C. E aqui, obviamente, se a B e a C, a segunda é F, ó, eu já sei que essa aqui está errada. A segunda. Vamos ver por que está errada. A didática, numa perspectiva ético-social, é concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o fazer pedagógico. Como é que é o formato dessa elaboração de itens? É o formato em que eu vou focar em um só ponto. Quando eu generalizo e quando eu foco em um só ponto, está errado. Vocês estão entendendo, né? Quando eu quero dizer focar em um só ponto, a didática não é só um conjunto de conhecimentos técnicos, tá? Vai muito mais além do que isso, é um saber sistematizado, foca no processo de ensino-aprendizagem, né? Dá todo esse suporte para o professor. E aí, quando eu coloco conhecimentos técnicos, eu estou canalizando a um só ponto. Então, aqui é F. Vamos para a próxima. A didática parte da neutralidade científica e técnica, em que a ciência pode ser adequadamente compreendida, tendo por referência exclusiva a sua coerência interna. Você quer que eu lhe diga quantas palavras que eu confirmo que esse item está errado? Vocês querem quantas? Olha aqui, ó. Primeiro, adequadamente. Eu uso um sufixo terminado em mente para tentar convencer. Segundo, exclusiva. Ele quer limitar um só ponto. Ó. Outra coisa, dica Fox. A educação, ela não é neutra. Tudo que falar em neutralidade pode marcar errado. De novo, vou falar. A educação não é neutra. Tudo que falar em neutralidade está o quê, pessoal? Está errado. Tá? A didática parte do pressuposto da neutralidade. Errado. Então, F. Já dá para a gente saber o gabarito. Qual é o gabarito, pessoal? B de bola. Vamos ver aqui a última. Ó. A didática deve ser pensada a partir da prática pedagógica concreta, articulada com a perspectiva de transformação social, da qual emergirá uma nova configuração para a didática. Veja que a questão é toda romantizada, né? Aquele estilo aí, novela Crave a Rosa. Então, gabarito, letra o quê, pessoal? Letra B de bola. Show! Vamos para a próxima? Tranquilo? Então, a gente vai falar agora em plano da escola, plano de ensino e também o plano de aula, tá? Ó, vocês viram que eu estou passando várias dicas importantes, tá? Para vocês. Veja se é o seu notebook, o celular, Kerlândia. O pessoal disse que o áudio estava ok, viu? O áudio está baixo, pessoal? Não, né? Tá ok? O áudio. É porque está no microfone aqui, o som tá chegando ótimo. A Milene disse que está ok, viu? Às vezes pode ser o som, viu? O seu som. Então, aqui continuando, pessoal, nós temos o quê? Ó? Bora lá. Plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Primeiro, a gente tem que saber o que é planejar, né? Pessoal, a gente planeja viagem? Planeja.
A gente planeja passar no concurso público? Ixi, Maria, deu até um trimelique agora, né? Planeja, é muito bom. Então, planejar, né? Projetar, é muito parecido, né? A palavra projeto, que é lançar-se à frente. Planejar é quase a mesma ideia. Então, tem o quê? É um serviço de preparação de um trabalho ou tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes. Cara, eu não consigo entender, eu não consigo entrar na minha mente um professor entrar dentro de uma sala de aula sem plano de aula. Não tem como, entendeu? O básico do professor é planejar. Até porque, vamos imaginar educação infantil. Você não planejou a sua aula, beleza? Não planejou. E vem um pai e não entendeu a dinâmica que você estava fazendo na sala de aula. Aí o seu coordenador, não, mas o meu professor fez o plano de aula. Cadê o plano de aula? Não estava feito. Então, tudo, pessoal, na educação tem que ser documentado, tem que ser organizado. Se não é documentado, a sua palavra, por mais que você tenha idoneidade, seja um professor renomado, ele não tem validade. Vocês entenderam? Funciona desse jeito, tá? O ato. Ó, planejar é ato que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro e assim vai. A gente utiliza o planejamento em viagem, né? O planejamento escolar do mesmo jeito, objetivos, recursos, a metodologia, o conteúdo, né? O planejamento ele é abrangente, como a gente pode observar. Aí eu tenho um planejamento escolar, né? É um processo, olha a palavra-chave, que cai muito nas provas de concurso: racionalização, organização e coordenação da ação docente. Sempre que tiver as palavras racionalização, organização e coordenação da ação docente, você está falando do planejamento escolar, viu? E não, e aí tudo que for aquela noção antiga de planejamento escolar está errado, que é o quê? Preenchimento para controle administrativo e busca a fragmentação. Ó, a educação, ela não pode ser fragmentada, tá ok, pessoal? Não trabalhe com essa linha de pensamento de fragmentar a educação. Outra, burocrático, quando tiver assim, o planejamento escolar é um meio burocrático para sistematizar o processo de ensino-aprendizagem. Esse meio burocrático se torna errado. E, principalmente, controle administrativo e se tiver a palavra fragmentação. Agora, caso tenha as palavras-chave racionalização, organização e coordenação da ação docente, aí tu pode marcar sem medo de ser feliz. Você acabou de acertar a questão. Outra coisa é um guia para orientar o professor em suas ações educativas, tá ok? É que eu vou passar. A gente tem que lembrar que o planejamento escolar tem 3 níveis articulados entre si, tá? E aí, o que é que geralmente cai nos concursos que está errado? Possibilita ao professor a improvisação e a rotina. O professor não pode trabalhar com improvisação. Ele vai para a sala de aula, ele preparou uma aula no data show, no slide, mas ele tem que lembrar o quê? E se o slide não estiver funcionando, aí ele já tem que planejar uma segunda aula. Não é improviso isso, tá? Improvisar é, você chega na sala de aula e diz assim, o que é que eu vou passar para o meu aluno? Eu não sei o que eu vou passar para o meu aluno. Isso é chamado de improvisação, tá? Improvisar não tem como, tá? Então, nesse caso, todas as opções que falar improvisar, você vai marcar como item errado. Outra coisa, é um processo contínuo de reflexão, ele pega lá o pensamento, né, exatamente do Caldeira, previsão e decisão acerca do trabalho pedagógico com vistas a aproximar a escola e a realidade social. Beleza, galera? Então, a gente tem isso. Aí nós temos os níveis de planejamento. Só para ter uma ideia, eu não coloquei aqui, tá? Mas na administração, a gente tem 3 tipos de planejamento. Eu queria que vocês anotassem aí. Eu não coloquei aqui, ó. É o estratégico, é o planejamento estratégico, é o tático e eu tenho o planejamento operacional, ok?
Ronieri, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é a longo prazo. Vamos imaginar que o teu coordenador, se dá aula no ensino médio, o teu coordenador diz assim, rapaz, nós vamos fazer aqui durante o ano todo vários aulões para poder, né, trabalhar com várias situações, aulões, simulados, para que os alunos passem no vestibular. Isso, como é a longo prazo, é dentro de um ano, ele é estratégico, tá? Agora, o tático é a médio prazo. O que é isso? Eu posso fazer uma reunião bimestral, tá? E eu organizar os meus aulões, os meus simulados, é uma coisa que não é para aquele momento, não é para hoje, mas também não é a longo prazo. Próxima semana, daqui a um mês, uma coisa bem pontual. O tático é a médio prazo. O operacional é no dia. Como é que eu vou fazer o aulão? Quantas cadeiras eu tenho que colocar? Os professores estão ok? Estão sabendo seus horários? Então, o operacional é a curto prazo. Então, isso daqui, na área da administração de empresas, eles cobram esse tipo de planejamento e os concursos também, tá? Eles cobram esse tipo de planejamento. Quais são? O estratégico, nós temos o tático e o operacional. E agora, beleza, pessoal? Tranquilo? Dá um okzinho aí para ver se vocês estão entendendo. Tranquilo? Show, né? Beleza. E aqui nós temos os níveis do planejamento, que é o plano da escola. Plano da escola. O plano de ensino e o plano de aula. O plano da escola, projeto político-pedagógico, é um documento mais global, ele vai nortear as diretrizes, a missão, os parâmetros que a escola ela almeja a longo prazo, beleza? O plano de ensino, ele é, digamos assim, uma previsão de conteúdos que eu vou fazer durante um ano ou semestre, né? Ou chamado plano sequencial, onde eu vou ter a sequência didática. Por exemplo, você está dando aula de matemática, não, na apostila não está organizado, eu creio que não está organizado dessa forma aqui, tá? E aí o slide exatamente a gente disponibiliza, que a gente vai colocando até uma forma mais didática para vocês entenderem, beleza? A apostila é um suporte, tá certo? Então, aqui o plano de ensino, ele vai exatamente trabalhar como? Ele vai trabalhar com a sequência didática. Então, eu tenho, por exemplo, um conteúdo de biologia, em que eu posso dividir, olha, esse bimestre eu vou ver citologia, no outro semestre eu vou ver embriologia, um exemplo. E aí depois eu vou ver ecologia. Então, o plano de ensino, ele faz uma previsão do que você vai ver durante o ano ou semestre. Às vezes, no livro, ele já vai trazendo a unidade, as sequências, para você trabalhar. E o plano de aula, que é aquele semanal, né, que até o Eduardo estava falando, que é o plano que você vai colocar o objetivo geral, o objetivo específico, os conteúdos programáticos, a avaliação, né, os recursos a serem utilizados, e assim vai. Você vai colocar naquela estrutura. É o plano de aula. É uma previsão para uma aula ou um conjunto de aulas. Que pode ser para uma aula, para um dia, ou para a semana, né? Então, você tem um plano de aula. Deu para entender, pessoal? Dá um okzinho aí. Sim, exatamente, Eduardo. Eles colocam essa nomenclatura, com plano escolar, PPP, viu? Certo? Ele cai com essa nomenclatura. E até ele coloca, ó, nós temos aqui, ele diz assim, ó, o plano da escola, de um modo geral, ele diz o quê? Sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos, né? Ele é um plano maior, certo? O plano de ensino, ele é dividido por unidades sequenciais, como eu já expliquei, né? No qual aparecem objetivos específicos. E o plano de aula é aquele que é realizado na sala, é o chão da sala de aula. Aí tem os níveis do planejamento escolar. O plano escolar ele é mais abrangente, né? Ele inclui tudo que a escola vai fazer durante um período grande, certo? O plano de ensino ele é intermediário, ele é a unidade sequencial, e o plano de aula ele é mais específico. E aqui, pessoal, já tem uma questão. Ó.
O plano de aula deve ser um instrumento para a ação, pois é um guia de orientação. Ele deve, exceto. Então, ele quer algo que esteja errado. O que é que vocês marcariam? A. Primar pela subjetividade. B. Ser flexível, estar sujeito a modificações. C. Ter coerência entre as ideias e a prática. D. Ter uma ordem sequencial progressiva. Vocês marcariam qual item aí? Questãozinha da IDIB, viu? Sobre o plano de ensino e o plano de aula. Kerlândia, Thaís, Ivanusa e Bárbara foram na letra A. Exatamente, ó. O que é que não é? O que é que não deve ter no meu plano de aula? Subjetividade. O que é subjetividade? O que eu acho, o que eu penso, tem que ser algo mais racional, algo mais objetivo. Então, qual o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra A. Vamos para a próxima? Vamos lá. IDIB. Sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. Analise as assertivas a seguir. Então, vamos analisar. Ele diz assim, ele fala assim, o planejamento estratégico é a visão de futuro da organização. Contempla missão, visão e valores. Certo ou errado, pessoal? O planejamento estratégico, ele é mais amplo, não é? Ele é a visão do futuro da organização. Correto, ó. O número não está correto. 2. O planejamento tático é o desdobramento do planejamento estratégico nos setores ou departamentos. Tem como objetivo, em qual você está dizendo? Nessa daqui? Não, na primeira, Milene. Ó, ele deve, exceto o que ele não deve fazer. Ele não deve. Pois é, ó. Ó, o plano de aula, para a gente entender, porque esse exceto ele deixa a gente confuso. Ó. O plano de aula deve ser um instrumento para ação, pois ele é um guia de orientação. Ele deve, exceto, ou seja, não fazer. O que é que ele não deve fazer? Primar pela subjetividade. Entendido? Beleza? É porque quando bota esse exceto aí, ele acaba, às vezes, atrapalhando a gente, né? Nossa linha de pensamento. Olha a 2, ó. O planejamento tático é o desdobramento do planejamento estratégico nos setores ou departamentos, certo? Tem como objetivo proporcionar metas e condições para que as ações estabelecidas no planejamento estratégico sejam alcançadas. É a médio prazo. Está correta também a número 2. 3. O planejamento, como a gente pode observar aqui, ó, ele fala, ó, o planejamento operacional, certo? É focado em metas de curtos prazos, em que são definidos métodos e processos. Então, todos os 3 itens estão corretos. Qual o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra D. Tá dando para entender direitinho, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, pode ir perguntando, viu? Bom? Terceira questão. Jequié, Bahia, e DIB também. O planejamento é um aspecto muito importante da prática docente. Nesse sentido, sobre o ato de planejar, é correto afirmar que, letra A, o planejamento pode ser visto como uma tarefa docente que inclui organização e coordenação baseadas em uma previsão das atividades didáticas de acordo com objetivos previstos. E aí, pessoal? Eu não entendi, certo, isso mesmo, pensei que fosse para marcar certo. Você conseguiu entender a explicação ou você ficou com dúvida ainda? Para eu poder entender. Você colocou aqui, eu não entendi se você ficou na dúvida ou se deu para tirar a dúvida. Ah, conseguiu, né? Show de bola. Ó, vamos lá. E aí, pessoal, planejamento é um aspecto muito importante da prática docente. Nesse sentido, sobre o ato de planejar vamos lá. A, o que vocês acharam da A? Vamos ver a B? O ato de planejar envolve definir as concepções
da coordenação escolar, a fim de executar ações educacionais que satisfaçam os anseios de toda a comunidade escolar. Recurso chamado de quê? Extrapolação. Extrapola, generaliza, né, Kerlândia? Kerlândia já colocou errado nessa daí. C. O planejamento de aula, como tarefa docente, pressupõe amplo conhecimento sobre as condições sociais que envolvem a escola e as famílias. Ele possui amplo conhecimento, né? Não necessariamente. Então, está errada também a letra C. Vocês estão vendo aí que eles estão extrapolando, né? Estão exagerando. A Maria disse que é a letra A, a Laíane foi na letra B, vamos ver, né? Na letra B já está descartada, né? Vanusa foi na letra A. A D. A tarefa de planejar inclui a equipe multidisciplinar, porque o professor precisa de suporte, de auxílio para a administração de aula, de sua aula e de monitoramento do seu fazer docente. Então, aqui está errado também, porque ele não precisa desse suporte em si. Então, qual seria o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra A. Muito bem, professor André. Garantindo, Átila, Islândia, Melo também acertando essa questãozinha aí. Então, o planejamento é um aspecto muito importante da prática docente, como a gente pode observar, e nesse sentido, sobre o ato de planejar, é correto afirmar que o planejamento pode ser visto como uma tarefa docente, que inclui a organização. Lembra da palavra organização? Só foi trocado, em vez de colocar a palavra racionalização, tá? E coordenação baseadas em uma previsão das atividades didáticas de acordo com os objetivos previstos. Vamos para a quarta questão? Bora lá. O planejamento escolar é de extrema necessidade e importância para o docente. A respeito do planejamento escolar, na perspectiva de Libânio, é correto afirmar. Você lembra que eu falei a perspectiva de Libânio? Qual a perspectiva de Libânio? A gente tem exatamente o aluno sendo um sujeito, o quê, pessoal? Ativo, né? No processo. Eu tenho também a questão de que eu tenho exatamente a questão da mediação também está presente, né? E aí nós temos aqui, ó, letra A, é correto afirmar, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, pois não há necessidade de revisão. O que é que eu acabei de falar? Reflexão. Lembra disso? Palavra reflexão, que é lá do Caldeira. O plano, ele precisa de uma reflexão. Então, aqui está errado, porque ele está dizendo o quê? Que não há necessidade de revisão. Ok, pessoal? Na B, o planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente, ó, já desconfio, porque aqui eu tenho um sufixo formador de advérbio, geralmente os elaboradores colocam para tentar convencer o aluno a marcar, ligado à aprovação ou reprovação. A reprovação escolar, ela não é bem vista pelos educadores, tá? Pelos pensadores. Então, aqui já está errado também essa letra. C. Há 3 modalidades de planejamento articulados entre si. O plano da escola, o plano de curso e o plano de aula. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Ó, colocar aqui a letra C e a letra D. Mas é a letra C, né? Thaís, Laiane Lopes, também Átila. Então, qual é o gabarito, pessoal? C. A gente acabou de ver essa parte. Onieri, mas tem a palavra racionalização. Aí muita gente, né, veio na letra D, ou então colocou a letra D por conta da palavra racionalização. Mas o que é que ele diz? Ó, o planejamento escolar tem como função a racionalização, organização, né, e coordenação do trabalho docente, permitindo no professor e escola o ensino de qualidade, favorecendo a improvisação e a rotina. Isso, professor André. Essa improvisação e a rotina não combina com nós, professores. Nós temos que planejar nossa aula.
devemos dar a nossa aula como se nós dessemos para os nossos filhos. A gente tem que preparar as nossas aulas como se fossem para um familiar. Essa improvisação mata. E o pior, Eduardo, sabe o que é, né? Que a Erlande colocou até uma mãozinha, né? Rapaz, não acredito que é uma questão de concurso. O pior é que o início é muito bonito, cara. O início é muito bonito da questão. Por isso que passar no concurso, você tem que ler com muita calma. Lembra das palavras-chave que eu coloquei? Então, quando cai essa palavra, que não é a primeira vez, improvisação e rotina, e a rotina, aí você já pode eliminar esse item, tá bom? Vamos para a próxima. Gabarito letra C. Vamos para a quinta questão do nosso material. O planejamento escolar é um plano elaborado periodicamente para definir as atividades futuras da escola. Sobre este planejamento, assinale a alternativa correta. A. Não se estende ao cumprimento de sua missão diante de suas demandas. Ora, mas, pelo amor de Deus. Como é que ele não se estende ao cumprimento de sua missão? Claro que ele vai fazer isso. Serve para não questionar ou não. Se não aqui, ó, já desconfie. Serve para não questionar o que será ensinado. E por quais motivos, deixando-os da forma que se apresenta. Errado também. E quando você fala serve para não questionar, não tem nada a ver. A gente tem que questionar, sim. C. Esboça as intenções da instituição de ensino, explicitando o que cada turma ou professor espera atingir ao final do período letivo, contemplado no plano. Pô, mas está muito fashion, tá não esse item? Muito bem, professor André, Thaís, Elisângela, Simone e a Laiane Lopes. Teve outras pessoas que colocaram, mas o bate-papo tá indo rápido, viu? Por isso que eu não falo o nome de todo mundo. Eduardo e Kerlândia Moraes, acertando qual gabarito, pessoal? C. E a D se limita aos conteúdos curriculares previstos por lei. Regra, toda vez que limita, olha, o professor André está até dizendo, toda vez que limita, pronto, já está errado, beleza? Cara, avaliação. Olha que nós hoje, nós vamos ganhar sexta-feira. Por quê? Porque nós estamos falando de temas que são certezas, que é certeza, na verdade, cair em concurso. Nós já falamos em plano, não foi? Agora a gente está falando de avaliação. O que é que o Lucchesi fala? A avaliação é definida como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Bradfield, o que é que ele fala? A avaliação significa uma dimensão mensurável do comportamento em relação a um padrão de natureza social científica. O que é que Juraci fala? É um processo contínuo, sistemático, compreensivo, comparativo, cumulativo. O que é que eu tenho que lembrar da avaliação, tá? Eu vou depois responder essa questãozinha já explicando ela. Ó, eu gosto de colocar coisas que caem no concurso, beleza? Aqui eu vou adiantar alguma coisa, lá na frente eu vou explicando. Toda vez que perguntarem quais são as avaliações trabalhadas em sala, você vai lembrar da diagnóstica, a formativa e a somativa. Já já eu vou voltar para essa sexta questão, tá? Daqui a pouco eu volto para ela e eu comento. E aqui eu tenho a avaliação das aprendizagens. Nós temos 3 divisões de avaliação. A avaliação ela pode ser diagnóstica, ela pode ser formativa ou somativa. As bancas, anote aí, banca, ITIB, Consulpan, a maioria das bancas, elas focam muito na avaliação formativa. Tem ainda a da Jussara Hoffmann, que é a avaliação mediadora, que eu vou falar para vocês também, tá? Então, a avaliação formativa, ela é exatamente a que mais é cobrado, né, nos concursos. E aí nós temos as palavras-chave, ó. A diagnóstica tem a função de diagnosticar, a formativa, a palavra-chave é acompanhar, e a outra, obrigado, Vanusa. Muito bem. E aí nós temos a somativa, que é o quê? Classificar. Classificar. E o que é a avaliação diagnóstica? Você vai fazer um diagnóstico. Quais são alguns elementos que caem nas provas que podem tornar errado? Pessoal, se lá na prova falar que a avaliação diagnóstica
só pode ser aplicada no início de um ano letivo, está errado. Olha esse último ponto aqui, ó. A avaliação diagnóstica é realizada antes ou no início de um novo processo de aprendizagem, mas não necessariamente no início do ano letivo. Eu posso agora, no mês de abril, ou então até no mês de maio, que é esse próximo, fazer o quê? Eu tentar fazer um curso, um mini curso de oratória, por exemplo, e aí eu vou fazer uma sondagem dos meus alunos para ver o que é que eles já sabem. Então, eu posso fazer uma prova para fazer essa sondagem e vai ser uma avaliação diagnóstica, tá? Que não necessariamente é no início do ano letivo. A avaliação diagnóstica é um instrumento importante para a gente saber quais são os graus de dificuldade que meu aluno ele vai enfrentar durante o ano, tá? Então, para eu saber qual é o público que eu estou trabalhando, qual é o nível que eu vou trabalhar. Ele identifica a realidade do aluno, né, a avaliação, observa se os alunos apresentam ou não conhecimentos, habilidades e pré-requisitos necessários e aponta as dificuldades recorrentes. Então, está aí a tabela-chave falando da avaliação diagnóstica, que é o quê? Diagnosticar. Qual é o objetivo? Identificar as dificuldades de aprendizagem a serem superadas e verificar pré-requisitos. A avaliação formativa é uma avaliação em que o professor ele vai acompanhar as aprendizagens dos alunos no percurso escolar. É a que mais usamos, né, Fabiana? Perfeitamente. Por exemplo, se a gente chega no aluno, vai lá, observa o que é que ele está em dúvida, lá na cadeira do aluno, conversa com o aluno, isso é uma avaliação formativa. Por que a avaliação formativa ela é tão requisitada? Porque a somativa ou classificatória é aquela que já tem a nota, PIBUF, né? Ele não vai, aquela nota ali, ela vai ficar lá. Não importa se o aluno estava, um exemplo, doente ou triste no dia da prova. Por isso que ela é uma avaliação que ela julga, ela atribui ali um valor e acabou. E a formativa, eu tenho como redirecionar, eu tenho como redimensionar o meu aluno, tá? Então, a avaliação formativa leva em conta o progresso individual do aluno. Olha aí, o foco individual. Sua função ativa na própria aprendizagem, compreendendo suas possibilidades de aprendizagem. É por isso que o nome também é chamado de avaliação processual, formativa ou processual, que vai acompanhar durante o processo. É fundamentado no diálogo, né, que possui como objetivo o reajuste constante do processo de ensino. Deu para entender, pessoal, que a avaliação formativa é aquela em que eu vou acompanhar o aluno, eu posso reorganizar o meu sistema de ensino, posso readaptar e assim vai. Então, tá aí, ó. A formativa também é chamada de processual, é realizada durante o processo, né, para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, localiza deficiências e também dificuldades e preza pelo feedback. Então, tá aí a ideia, ó. A função da diagnóstica é diagnosticar, a formativa é acompanhar, como a gente pode observar. E ainda tem um detalhe, ó. Na formativa, como a gente pode observar, ó, permite o redirecionamento da ação docente durante o processo. Já a diagnóstica é só para verificar os avanços e dificuldades do aluno, tá? Aqui a formativa é durante a aula mesmo. Isso cai muito nas provas de concurso. E a somativa, que também é chamada de classificatória, né? Ela pretende fazer o quê? Um balanço somatório do trabalho ali, né? Ele vai colocar uma nota final, né? Ela está preocupada com o resultado final, então por isso que ela é chamada de classificatória, e acontece ao final de um processo educacional. Pode ser avaliada bimestral, de uma disciplina, para compreender se o aluno observou aquele conteúdo específico. A diferença da formativa, está aqui, ó, o Eduardo está dizendo, a avaliação formativa leva em conta a assiduidade, a presença, exatamente, é o aluno na forma integral, né? Participação, a evolução do aluno, já a somativa não, para aquele momento, né? Ele classifica naquele momento. Então, está aí a tabela, ó, fazendo essas três diferenças, as distinções de a diagnóstica da formativa e a somativa. A diagnóstica identifica as dificuldades de aprendizagem a serem superadas e os pré-requisitos. A formativa acompanha a aprendizagem dos alunos ao longo do processo e localiza deficiências e dificuldades. E a somativa já vai classificar os alunos ao final do processo de ensino-aprendizagem. E tem a avaliação mediadora, tá?
a avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, que é o quê? Reflete sobre a aprendizagem dos alunos, o erro do aluno deve ser entendido como uma possibilidade de conhecimento, tá? E outra coisa, ela vai além da avaliação formativa, porque ela vai, além de redirecionar o aluno, ela vai mostrar como é que o aluno ele vai alcançar aquele objetivo de aprendizagem, tá? Então, isso aqui é a chamada avaliação mediadora. A gente tem até aqui, ó, uma definição bem interessante para a gente poder entender, ó. A diagnóstica verifica pré-requisitos, a formativa localiza deficiências e dificuldades, a somativa tem a função classificatória, mas a mediadora, segundo Hoffmann, oportuniza ao professor rever sua prática pedagógica e desenvolver conteúdos significativos e utilizar uma metodologia o quê? Adequada, tá? Então, tem o sentido de observar o estudante para mediar, ou seja, refletir sobre as melhores estratégias que visem promover sua aprendizagem. Sétima questão. Vamos lá. A concepção de avaliação presente nos parâmetros curriculares nacionais vai além da visão tradicional. Nesse sentido, avaliar é o quê, pessoal? O que é avaliar? A. Focalizar no controle externo do aluno mediante notas ou conceitos. Ô, meu irmão, falou em quê? Falou em notas ou conceitos, cara. Aí aqui, ó, já está errado. Restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos. Restringir a julgamento é uma avaliação, o quê, pessoal? Classificatória, né? Então, também está errada a letra B. A próxima, ao atuar, né, nesse caso, atuar em função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção, o quê, pessoal? A intervenção pedagógica, gabarito letra C. Muito bem, Elisângela. Professor André, acertando é a Vanusa. D, classificar, né, a aprendizagem baseando-se na quantidade de erros e acertos é algo relacionado, né, exatamente a uma concepção de uma avaliação bem antiga, né? Tudo bem, Laiane Lopes? Vamos para a próxima. Sobre a avaliação formativa, importante função da avaliação escolar, assinale a alternativa correta. Qual seria o item correto nessa? Vamos analisar. Nessa função avaliativa, o uso da prova escrita assume uma segunda ordem e os testes orais são praticamente abolidos, porque não revelam uma relação pedagógica participativa, e sim autoritária. Totalmente errado, né? Essa está totalmente errada. Primeiro, prova escrita assume a segunda ordem, os testes orais são praticamente abolidos. B, a avaliação formativa trabalha com testes e provas, mas só utiliza notas no ensino médio, porque isso assumiria a função somativa, não. Falou em notas, falou em quê, pessoal? Na parte classificatória. A letra B está errada. C, a avaliação formativa só se aplica aos anos iniciais do ensino fundamental. Só se aplica. Errado também. Independente do processo avaliativo, a avaliação formativa se ancora na concepção de que todos os alunos são capazes de quê, pessoal? De aprender. Aí eu tive várias pessoas que marcaram a letra D, se garantiram, tá? Muito bem, estão de parabéns, ó. E foi quem? Vamos lá. Foi a Aparecida, professor André, Islândia, Thaís, Kerlândia, Laiane, Eduardo. Muito D, né? Essa daí se fosse assim, né? Concurso, né? Era bom demais, né? A letra D, né? Nona. Para Lucchesi, avaliar é um processo de investigar. Com efeito, uma avaliação pode revelar uma realidade e oferecer ao professor caminhos para as suas decisões e o seu agir. Nessa perspectiva, ações como a avaliação diagnóstica e intervenções pedagógicas se mostram positivas. Por quê? Se a gente for analisar, pessoal, a gente vai encontrar a letra D como item correto. Por quê? Vamos acompanhar. A avaliação diagnóstica pode mapear as dificuldades para que o professor possa planejar estratégias pedagógicas personalizadas, corrigir lacunas, né? Fazer aquele processo de intervenção, né, pessoal?
Então, gabarito letra D. E a nossa última questão pede para a gente marcar 1, a avaliação formativa, 2, a avaliação somativa. Guia para a tomada de decisão pelo professor. Qual seria, pessoal? É a somativa ou a formativa? Serve como guia? Seria a formativa, não é isso? Vou colocar número 1. Proporciona o juízo de valor. O que é isso? Eu vou avaliar o conteúdo avaliado. Então, nesse caso, seria a somativa. Tem como foco objetivos de aprendizagem, planos de ação alternativos e a implementação de planos. Avaliação formativa. Determina o sucesso ou insucesso, promovendo a compreensão sobre o conteúdo avaliado. Seria o quê, pessoal? A avaliação somativa. Qual gabarito? Letra C de casa, certo? 1, 2, 1, 2. Pessoal, vocês gostaram? Foi boa aula? E aí, Simone? Ó, a gente vai com um intervalozinho agora, intervalo de 4 minutos, tá bom? Só para eu tomar uma águazinha. Tudo bem? Vocês podem aguardar aí no mesmo link, creio que seja no mesmo link, já já a gente começa com a parte da pedagogia, tá? Muito obrigado, viu? Vocês que são ótimos, viu? Vocês que são ótimos, eu só faço uma aula